Globo. Mas ele manteve uma espinha dorsal, né? Então tinha Diego Alves, você tinha o Pablo Maí, você tinha Arão com o Gerson, e você tinha na frente o Everton Ribeiro com o Bruno Henrique. Quer dizer, para encaixar os jogadores, né, mesmo que não sejam do mesmo nível dos titulares, é mais fácil do que, entendeu? Então não estava esfacelado. Esfacelado é quando você tem somente 4 titulares. Você não tinha 4 titulares, você tinha ali pelo menos jogadores que mostraram durante esses últimos 3 meses, né, desde quando chegou o Jorge, que são jogadores realmente que podem fazer. E além disso, é uma consciência tática de fazer tudo aquilo que é pré-estabelecido, até mesmo aqueles que entram no jogo. Entendeu? É que os secadores olhavam, né, maestro? O jogo contra o Atlético. Não vence em Curitiba desde 74. Eu joguei e nunca ganhei. Então, até o meu período nunca. Era um jogo que podia perder ponto ontem. Sim, sem o artilheiro, sem o zagueiro, sem o Arrascaeta, sem Felipe Luiz, Rafinha se machucando. Caramba, é hoje que vai perder ponto. Aí aparece o goleiro. Aí aparece o goleiro. E a Estrela? Ontem apareceu o goleiro. Né? Aí o artilheiro do campeonato não tá. O Bruno Henrique faz 6 gols em 5 jogos. Quer dizer, um vai substituindo, recompondo a ausência do outro, né? É uma engrenagem que está funcionando muito bem e é de fora para dentro também, né? Com o estádio cheio, maior média de público, com a diretoria vendendo ingressos a rodo antecipados. Então, é uma engrenagem que está trabalhando quase à perfeição. Então, é muito difícil a gente imaginar que outro clube alcance tamanho patamar, né? Se o Flamengo não ganhar esse campeonato, seria a maior zebra que eu me lembre na história do campeonato por pontos corridos. Tem uma outra coisa, André, que tem acontecido, que são decisões e alternativas e soluções que estão extracampo, né? Logística, né? Porque, por exemplo, quem pensaria, né, em fazer com que os jogadores que estão na seleção viessem via Amsterdã? Porque Amsterdã tem um voo direto para Fortaleza, onde o Flamengo vai estar, eu acho que a partir de hoje ou de amanhã. Então, você vai ganhar aí 3 horas, né, que poderiam vir ao Rio para depois ir para Fortaleza, né? A questão da logística, em vez de voltar ao Rio, já fica lá. Tudo isso, né, é uma preocupação que existe dentro da comissão técnica para dar aos jogadores todas as possibilidades. E outra coisa, ninguém até agora escutou nenhum dirigente do Flamengo falar em termos que já acabou o campeonato. E isso era uma coisa muito recorrente quando existia. Você viveu isso em 2009, né? Eu vivi em outras situações que já começavam já com a história do oba-oba, né? Que isso é dentro do Flamengo uma coisa que é uma característica, né? Essa coisa está ficando por parte do torcedor. Não entrou, não somente dentro da comissão técnica, mas sobretudo por parte da diretoria também. Comissão técnica acho que não entra. Acho que tem cultura europeia e não tem esse oba-oba que a gente tem aqui. Gosta de fazer a zoeira do outro, gosta de se gabar as coisas. Acho que tudo isso é muito mais parte da cultura brasileira do que europeia. E do Flamengo, né, Pet? Da euforia e depressão. Quando as coisas estão bem, é tudo exagerado. Quando estão mal também, é um time que... É uma torcida que nunca teve meio ponto. 880, para mal ou para bem. Isso acontece realmente. E concordo contigo. Porque não é só que você vem 8 pontos de diferença na tabela. São 4 vitórias de diferença do Palmeiras. Bem lembrado. E isso é difícil de passar. Critério, né? São 2 rodadas de descarte. O campeonato do Flamengo já está na 27ª rodada. Ele pode descartar 2 rodadas. E tem um número de vitórias ainda para tirar. Quer dizer, são 3. Quer dizer que tem que fazer 3 pontos. 3 rodadas de descarte para o Flamengo. Exatamente. É 3 rodadas, mais de 3, porque empatando já 8 levanta pontos, Então, essa diferença é muito importante. Então, seria realmente difícil disso acontecer. Mas, como a bola é redonda, e pune aquele que não se dedica até a final, que não tem continuidade, o que pensa que já acabou. Então, temos ainda 13 rodadas. Difícil, mas tem que manter o foco, tem que manter a seriedade, tem que manter o trabalho, principalmente porque vem aqui outra decisão, outro campeonato, que para bem ou para mal vai ter influência, ou positiva ou negativa.
no resultado da quarta-feira do dia 23, é importantíssimo e um jogo importante para te dar chance de ser campeão das Américas, de voltar, levantar a taça depois de 28 anos ou 38 anos. 38 anos. Eu espero o dia 23. Eu acho que o dia 23, depois do dia 23, dependendo das rodadas que vão acontecer. Então, o dia 23 é exatamente o ponto da balança disso. De balança. Mas vocês acham que uma eventual perda pro Grêmio pode fazer o Flamengo desandar no Campeonato Brasileiro? Eu não. Mas nunca se sabe, porque um jogo faz diferença. Um jogo importante, um fato faz diferença. Pode machucar alguém, não sei o que, faz diferença. Isso que eu ia falar agora, o momento. E que hora a comissão técnica pensou que iria perder os dois laterais, né? Porque os dois laterais, na verdade, foram que fizeram dar uma subida de patamar. A gente não sabe, o Rafinha com problema da fratura. Rafinha operou hoje. E ainda há muitas incertezas sobre o retorno dele. A gente convidou os médicos do Flamengo. Ele opera hoje, 8 da noite, no hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente convidou os médicos do Flamengo a falarem sobre a situação do Rafinha, do Felipe Luiz, que é outro cuja escalação contra o Grêmio também está ameaçada, do Arrascaeta, que dificilmente vai ter condição de jogo. Não sou médico para cravar que ele não joga. Só que o Flamengo optou por não se pronunciar sobre cada caso isoladamente e vai soltar boletins quando achar necessário. É a posição do clube.